eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eu quero pregar debaixo de um tema: a igreja é indivorciável. Repita após mim: a igreja é indivorciável. Mais uma vez, a igreja é indivorciável. O que é indivorciável? Segundo o dicionário informal, indivorciável é referente ao que não se pode separar. É aquilo que não se aparta, aquilo que permanece independente das circunstâncias. Estamos vivendo uma época, como eu disse no início, de difícil compreensão, pois o evangelho tem se espalhado de uma forma muito vigente. O evangelho tem se espalhado de uma forma muito rápida. Temos visto igrejas abrindo dia após dia, temos visto salões sendo alugados dia após dia, pessoas se autodenominando, perdoe-me, mas eu preciso falar, pessoas se autodenominando pastores, bispos ou apóstolos. Diariamente nós temos visto esta realidade. E eu disse a semana passada, no curso de formação de obreiros, alguns já não querem passar mais pelo processo do desenvolvimento ministerial. Alguns tomam a decisão por conta própria, saem e se auto-intitulam líderes ou pastores, alugam um salão e ali fundam uma igreja. E aí nós temos visto essa dificuldade do evangelho se tornar um evangelho inegociável. Nós temos visto essa dificuldade do evangelho permanecer na sua essência. Por quê, pastor? Porque infelizmente existem grupos de diferentes pensamentos, e esses grupos de diferentes pensamentos buscam agradar o seu público. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz: persuado eu a homem ou a Deus? Paulo está fazendo uma pergunta, e a intenção de Paulo é dizer: qual é o meu ministério? Qual é a minha função como expoente do evangelho? Para o que eu fui chamado? Aí ele diz assim: ainda que eu persuadisse a homem, então não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo: a minha intenção, meu ministério, a minha chamada, o propósito para o qual Deus me chamou não foi agradar ao ser humano, mas sim agradar a Deus. Eu ouvi essa semana, a diaconisa Juliana me mandou um link daquele cantor e pastor Juliano Som, e ele falava justamente sobre isso, dizendo: se o evangelho não te confronta, não é evangelho, porque o evangelho é boas novas. Boas novas precisa gerar resultado, precisa gerar alegria, mas nunca haverá alegria se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar. E durante essa madrugada ouvimos uma ministração baseada em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só entenderemos a vontade de Deus, ou só seremos igreja de Deus nessa terra, o momento em que nós entendermos que nós precisamos e somos representantes de um Deus que não muda, representante de um Deus que há 5.000 anos, ao criar a terra, ou há 6.000 anos, é o mesmo Deus do século 21 e do ano de 2017. O evangelho escrito há 2.000 anos atrás pelos evangelistas, pelo apóstolo Paulo, pelos apóstolos que também escreveram, Pedro, Tiago, Judas e assim por diante, é o mesmo evangelho que nós pregamos hoje, mas infelizmente essa realidade tem sido mudada. Deixa eu lhe contar uma rápida história para você entender. Diz certo dia que um homem foi até uma loja e ele conversa com o vendedor. Era uma floricultura, e um senhor já de idade, um senhor já com muita experiência e maturidade, e ele diz: eu quero esta flor. E aquele homem então pergunta para aquele vendedor, dizendo: essa é a mais cheirosa, a mais bonita que você tem? Ele diz: sim. Então aquele vendedor olha para ele e diz assim: que bom que a tua esposa receberá um presente hoje. E ele, com muita vergonha, diz: não é para minha esposa, eu tenho uma amante e eu estou levando para ela esta flor. Então aquele vendedor olha para aquele moço e diz assim: mas por que você está fazendo isso?
Qual é a sua intenção? Por que você não valoriza a mulher que está do seu lado? E aí ele diz assim: antes que você me responda, rapidamente, eu vou aqui fazer uma comparação para você. E ele vai então no fundo da sua loja, pega um pequeno vaso de cacto e traz aquele cacto para perto daquela flor e diz: qual dos dois é mais bonito? Aquele homem diz: com certeza a rosa. Qual dos dois é mais cheiroso? Com certeza a rosa. Mas por que você não escolhe o cacto? Não, o cacto não tem beleza. Então aquele vendedor olha para o moço e diz assim: esta é a situação que você está no seu casamento. Você sabia que esta flor, por mais bonita e cheirosa que seja, ela vai murchar, em poucos dias ela vai acabar sua beleza, mas o cacto vai resistir aos temporais, ele vai resistir à seca, e quando tudo passar, vai permanecer o cacto e a rosa não. Então aquele homem de cabeça baixa, ele diz: eu compreendi. Ele então volta para sua casa e diz para sua esposa: quero reatar a aliança que nós fizemos um dia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Olhe para mim que eu vou lhe fazer entender que eu não vou falar sobre casamento, eu vou falar sobre a situação de divórcio que a igreja está vivendo nesses últimos dias. Igreja esta que foi colocada para ser representante de Deus na terra, como nação santa, como povo adquirido, como aqueles que foi levantado para anunciar aquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhe para mim que eu vou lhe fazer entender. A igreja está escolhendo rosas, a igreja está escolhendo mensagem que amassageia o ego, a igreja está escolhendo palavra que lhe conforta, a igreja está querendo pregadores de autoajuda, mas isso não é atual, é lá do templo de Paulo, porque Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, pregues a palavra, inste a tempos e fora de tempo, redarga, repreenda, corrija com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoando para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Mas tu, Timóteo, se sobra em tudo, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. A chamada da igreja ainda é a mesma. Segura lá, irmãos. Se você pudesse sentir a metade da unção que eu estou sentindo aqui. Há um hino lá da minha adolescência que nós cantávamos muitos. Diz assim, ó: pregadores de rosas, pregue espinhos também. Diga que Deus é amor, mas é justiça também. Infelizmente nós não estamos ouvindo mais isso. Há quem venha para a igreja para ver como é que a palavra vai acariciar o meu ego. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus: igreja, existe uma igreja na terra que não negociou a tua aliança com Deus. Existe uma igreja na terra que não abriu mão da aliança que ainda tem com o céu. O apóstolo João está escrevendo o livro de Apocalipse para 7 igrejas. Esse livro não foi escrito para nós. Esse livro foi escrito e destinado para as 7 igrejas. Aprove a Deus que na canonização esse livro fora inserido na Bíblia Sagrada. Mas essas 7 igrejas precisavam ouvir uma palavra da parte de Deus. Essas 7 igrejas precisavam ouvir uma palavra da parte dos céus. Mas me chama a atenção a igreja de Filadélfia, quando Deus escreve a 6ª carta dizendo: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, ou seja, não divorciaram, não abriram mão da aliança que fizeram comigo, mesmo estando em dificuldade. Filadélfia, mesmo estando em perseguição. Filadélfia, mesmo sofrendo aflição. Filadélfia, mesmo sofrendo a dor. Filadélfia, mesmo sofrendo aquilo que vocês não precisavam estar passando, mas vocês não abriram mão da aliança que foi feita comigo. Vocês não abriram mão da aliança que um dia foi feita no Calvário. Olhe para mim em nome de Jesus. A igreja, eu disse no começo, que está crescendo assustadoramente.
Mas a minha preocupação é esta. A minha preocupação é esta. Por quê, pastor? Porque quando nós vemos algo acontecendo desse tipo, nós percebemos que não é um crescimento, nós percebemos que é um inchamento. Pastor, qual é a diferença? Alguém aqui chegou a 1,70 m e alguns anos depois mediu, estava com 1,65 m. Só me responda, por favor, alguém aqui que chegou a 1,65 m e alguns anos depois mediu, só tinha 1,60 m. Olhe para mim aqui, quem cresce não diminui, quem cresce não volta para trás. Essa é a diferença de uma igreja em crescimento. A igreja que incha, desincha. A igreja que incha um dia vai diminuir. E a minha preocupação é com esse inchamento da igreja. Deus está falando com a igreja de Filadélfia dizendo: eu estou apaixonado por vocês, porque vocês não abriram mão da aliança que vocês fizeram comigo. Vocês não abriram mão do propósito que vocês têm para cumprir o meu propósito no reino desta terra. Mas em contrapartida, as outras igrejas recebem mensagens de repreensão. São 7 igrejas, das 7 apenas 2 não recebem esta mensagem. Você quer ver comigo Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4 e 5? Por favor, com a sua Bíblia aberta, me acompanhe. Versículo 4 diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olhe para mim que eu vou aplicar aqui nesta noite em nome de Jesus Cristo. A primeira característica da igreja indivociável, da igreja que ainda está de pé sobre a nação brasileira, de uma igreja que ainda está de pé na cultura ocidental e oriental que nós temos visto por aí. Eu estou falando da igreja que ainda está de pé. A primeira característica desta igreja é que a igreja indivociável não deixa de priorizar o seu fervor espiritual. Alguém pode perguntar: para que tanta oração? Para que tanta vigília? Para que tanto clamor? Meu Deus, o pastor está doido, a semana inteira esgotando os crentes para vir para a oração. É porque nós priorizamos o fervor espiritual. A igreja de Éfeso, a Bíblia Sagrada diz que Deus está dizendo para ela: vocês é uma igreja boa, eu conheço o trabalho de vocês, eu conheço a tua paciência, vocês não conseguem sofrer os maus, puseste à prova o que dizem ser apóstolos e não são, e são mentirosos. Vocês sofrem e tens paciência, e trabalha pelo meu nome e não se cansa. Mas tem um problema: vocês se tornaram uma igreja mecânica, perderam o primeiro amor, perderam a essência. Olha para mim aqui, igreja, em nome de Jesus Cristo, se nós não tomarmos uma posição nesses últimos dias, a igreja brasileira vai entrar em decadência. Se nós não tomarmos um posicionamento nesses últimos dias, a igreja brasileira, Miqueias, vai entrar em decadência. Tem alguns mentirosos subindo em palanques por aí, palcos, nos seus shows artísticos, dizendo que o Brasil vai ser a maior nação evangélica. Me perdoe, mas eu não posso aceitar essa ideologia, porque nós já somos 50 milhões de evangélicos e o nosso governo está se tornando mais corrupto. Somos 50 milhões de evangélicos e o nosso país é considerado um dos países com maior nível de prostituição infantil do mundo. Não dá para mim aceitar que nós somos influência nesta nação se não estamos fazendo a diferença. Está na hora, igreja, de nós tomarmos uma decisão e levantarmos nesses últimos dias uma igreja que não negocia o seu fervor espiritual, uma igreja que preza pela presença do Espírito Santo, uma igreja que clama pela ação do Espírito Santo no teu meio. Olha para mim aqui, uma igreja que preza pela ação do Espírito Santo. Parte do seu culto não é dominado pelos grupos de danças. Uma igreja que preza pelo Espírito Santo, a maior parte dos seus cultos não é tomado por canções e louvores de conjuntos.
A igreja que preza pelo Espírito Santo, ela preza pela palavra, porque é a palavra que produz avivamento. O profeta Abacuque diz: ouvi a tua palavra, e aí eu tive medo, eu tive temor, e eu disse: então aviva, Senhor, a tua obra, e a notifica no meio dos anos. O horário está indo embora muito rápido e eu preciso pregar. A igreja de Éfeso havia deixado algo para trás. Era uma igreja mecânica, Maria. Era uma igreja que os seus dízimos eram suficientes para lhe manter. Era uma igreja que tinha corais lindos. Era uma igreja que tinha conselho doutrinário, porque a Bíblia diz que eles não suportavam as falsas doutrinas. Era uma igreja que você chegava e os seus púlpitos estavam cheios. Mas aí vem Deus através do apóstolo João dizendo assim: ó, está tudo bonito e perfeito, mas falta o principal. O que é? A minha presença. Está faltando amor, está faltando paixão, está faltando amor pela minha presença. Vocês deixaram de amar a minha presença. Os cultos de vocês começam e terminam cheios de apresentações, mas não tem a minha presença. Os cultos de vocês começam e terminam com uma mensagem extraordinária, mas não tem a minha presença. Era isso que Deus estava dizendo para a igreja. A igreja indivociável é uma igreja que não deixa de priorizar o seu fervor espiritual. Está na hora de nós priorizarmos igreja. Está na hora de nós pararmos de correr atrás de bênção. Que dia que é o culto dos milagres, que dia que tem pregador de fora. Está na hora de nós voltarmos a lotar as orações. Está na hora de nós voltarmos a enchermos os clamores da meia-noite. Sexta-feira passada foi vergonhoso. Nós tínhamos 7 pessoas aqui contando com as crianças. Foi uma vergonha para nós. Está na hora, igreja. Nós só seremos uma igreja avivada o dia que os nossos cultos de orações estiverem mais gente do que nós temos no domingo. As nossas orações das 6 da manhã, uma vergonha. É uma vergonha. Por quê, pastor? Porque se nós marcássemos aqui uma viagem para fazer uma caravana e sair às 4 da manhã, todo mundo conseguiria vir e estar aqui. Nós conseguimos marcar uma pescaria, uma caçada, Rosenildo, e não lidamos com horário. Pode ser a hora que for. É o quê? Beira do rio? E dá uns tiros. 3 horas da manhã é que nós vamos sair. 2 horas da manhã já está acordado, desesperado. Vamos, vamos. Olha aqui para mim. Nós precisamos voltar a nos apaixonar por orar de novo. Nós precisamos voltar a nos apaixonar por oração outra vez. Eu falei aqui ontem aqui na vigília, nessa madrugada, que nós estamos tendo um grande problema. Nós dobramos 30 minutos, 1 hora para ajoelhar e não conseguimos ter diálogo com Deus. Sabe o que é isso? Chama-se falta de amizade. Você só não consegue conversar 1 hora com alguém que você não conhece, com alguém que você não tem intimidade. Mas se você tem intimidade com ele, você fala 1 hora com ele, você fala 2 horas com ele. Se você tem intimidade, você fala 3 horas com ele. Ah, pastor, não sei, eu me ajoelho, eu não consigo, não vem palavra. Sabe o que está faltando? Intimidade. Porque no momento que tiver comunhão e que tiver intimidade, você vai conseguir falar com ele. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. A terceira igreja. Vocês acharam? Mais umas poucas coisas tenho contra ti. Isso é para a igreja de Pérgamo. Porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço.
Segunda marca da igreja indivorciável: ela não abre mão dos seus valores espirituais. Eu vou repetir: ela não abre mão dos seus valores espirituais. A primeira palavra para a igreja de Pérgamo é: vocês são uma igreja boa, vocês retêm o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho alguma coisa contra vocês. O que é? É que dentre alguns de vocês tem alguns que não estão respeitando os valores espirituais. Agora deixa eu lhe dar uma notícia. Sabe para quem João está escrevendo? Para o diácono da igreja. Para quem que é? Para o pastor da igreja. Ele diz ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Sabe o que ele está dizendo, pastor de Pérgamo? Vocês têm sustentado uns aí só por causa do status e da posição. São gente que estão denegrindo a imagem do evangelho. Olhe para mim que eu vou falar. Você sabe qual que é o mal da igreja do século 21? É que a igreja do século 21, para segurar os doutores nos seus bancos, para segurar as autoridades nos seus bancos, para segurar o dízimo dos empresários, não deixa passar, não tem problema não, vamos deixar para lá. Olha aqui para mim em nome de Jesus. A igreja indivociável não abre mão dos seus valores espirituais. Ei, irmão, pode entrar o presidente aqui que eu estou pouco me lixando. A palavra de Deus continua sendo palavra de Deus para esse grupo e para um grupo de autoridades. Olhe para mim aqui, há poucos tempos atrás, eu estava na igreja Só o Senhor é Deus. Pastor José Carlos, pastor Carlos Batista, da cidade de Campo Verde, olhou para mim e disse: filho, Deus manda eu lhe entregar um recado. Deus vai te levar e te colocará entre os grandes dessa terra. E quando você chegar lá, não abre mão. Fala tudo que eu lhe mandar falar. Eu disse: é comigo mesmo, Jesus, que se tem uma coisa que eu não faço, é abrir mão dos valores espirituais. Pode mandar, Jeová, que eu vou. Nós estamos vendo uma meia dúzia de pastores aí, perdoa, mas eu preciso falar, para segurar o público das suas igrejas, para segurar um monte de jovens sem nenhum compromisso com o evangelho dentro das suas igrejas. Estão negociando os valores espirituais. O pastor falou há pouco tempo atrás para uma determinada autoridade da cidade: disse: pode vir, não tem problema não para minha igreja, pode vir. Eu não vou cobrar tudo que a Bíblia cobra aqui, porque se eu cobrar ninguém vem. Olha aqui para mim, irmãos. A minha Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe o que vai acontecer? Eu fico com dó de quem está lá. Por quê, pastor? Porque também não vai ver Deus, porque também não vai tocar o pé no céu, porque não vai caminhar em ruas de ouro. Por quê, pastor? Porque caminho largo não leva para o céu, leva para o inferno. Eu não vou cobrar tudo que a Bíblia... Não, pode vir tranquilo. Eu não vou cobrar tudo que a Bíblia cobra não, porque se eu cobrar tudo... Essa foi a palavra de um pastor para um empresário da cidade aqui. Depois ele mesmo veio me contar. Eu não vou cobrar tudo que a Bíblia... Não, porque se eu cobrar ninguém fica. A igreja indivociável, ela não abre mão dos valores espirituais. Valores espirituais, eles são mesmo para o prefeito, para o presidente, para os vereadores e para quem trabalha lá na madeireira, para quem trabalha varrendo rua. Valores espirituais não mudam. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E aí nós mudamos esse texto, e aí nós mudamos a interpretação dele para adaptar as nossas vontades. Quando Deus diz que não faz acepção de pessoas, Ele está dizendo: o evangelho é mesmo para o doutor, o evangelho é o mesmo para o humilde, o evangelho é o mesmo para o simples. Valores espirituais não são negociáveis. A igreja indivociável não abre mão dos seus valores espirituais. O que estava acontecendo na igreja de Pérgamo era isso. Vocês são uma igreja boa,
Só que tem um grupo aí no meio de vocês que aderem à doutrina de Balaão, outros aderem à doutrina dos nicolaítas. E você, pastor, porque a carta é para ele, para o anjo da igreja, está fazendo vista grossa, está olhando e dizendo: não mexe com ele não, porque se mexer com ele, os R$1.000 de dízimo que ele dizima todo mês não vem. Aqui aqui nessa igreja não. Ei, valores espirituais são mesmo para quem dizima 10 e para quem dizima 10.000. Valores espirituais são mesmo para o doutor ou para o mais humilde que seja. Valores espirituais são imutáveis. Estão avacalhando com o evangelho, estão brincando com o evangelho. Mas tem uma igreja se levantando nesses últimos dias, que não negocia a sua aliança com Deus, não abre mão da aliança que Deus tem com a terra, não abre mão da aliança que Deus tem com a igreja, que está perseverante neste lugar, dizendo: ele vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Vamos lá para frente, esse relógio é muito rápido. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Vocês estão me acompanhando aí? Diz assim: mas tenho contra ti os tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. 21. Olhe bem, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. A igreja indivociável não tolera os falsos profetas. Tem gente se prostituindo com esses falsos profetas que estão por aí. Tem gente correndo atrás de milagre na televisão em copo d'água. Tem gente correndo atrás de milagre na rosa ungida. Eu vou falar, segura aí. Tem gente correndo atrás de milagre no lenço vermelho que espanta mal olhado. Olha para mim aqui em nome de Jesus Cristo. A igreja indivociável não negocia. A igreja indivociável não negocia. A igreja indivociável não tolera esses falsos profetas que têm se levantado com esse misticismo religioso desses. A igreja não se prostitui com esses vagabundos. A igreja verdadeira não se prostitui com esses vagabundos que estão querendo ganhar dinheiro na tua costa, que estão querendo fazer fortuna em cima da sua vida, da sua desgraça, dizendo: vem, está na miséria, traz 1.000 aqui para ver se você não recebe 100 vezes mais. É mentira dele. Sabe qual a única vez, Roberto, que Deus me diz que eu posso receber 100 vezes mais aqui na terra? Eu vou falar para vocês, tem gente que vai desistir de receber 100 vezes mais. Aquele que abandona pai, mãe, irmão, irmã, fazenda, por amor do meu nome, receberá a vida eterna, e 100 vezes tanto aqui na terra. Olhe para mim aqui em nome de Jesus, porque eu sou pregador de Bíblia mesmo. Eu não vou ficar engolindo essas babaquices que eles estão fazendo por aí não, tentando enganar a igreja de Deus, tentando enganar você, tentando comprar, tentando vender milagre para você. Eu não vou engolir isso não. O meu Deus está dizendo nesta noite: a igreja indivociável não tolera os falsos profetas. Ah, pastor, o senhor não pode falar, está tocando na unção. Eu quero que Deus toque na minha vida. Se eu estiver tocando na unção desses camaradas sem vergonhas que estão se intitulando profetas, que estão se intitulando bispos, que estão te intitulando apóstolos, porque não existe apóstolo para o século 21. E aí eu vou falar um negócio aqui, vai para o YouTube. Eu estou me preocupando com os coitados que estão se diminuindo. Porque sabe o que é bispo? Presbítero. Os caras chegam pastor, depois vira bispo. Agora nós somos bispo. É para você que está me ouvindo aí na internet. Estão se diminuindo. Aí tem uns que se intitulam apóstolos. Se você for entender o que é apóstolo, tu vai perceber que nós não temos no século 21. Há 5 dons ministeriais, e desses 5 apóstolos é o dedão polegar, é aquele que toca os outros 5, os outros 4. Apóstolo é aquele que faz os 5 ministérios em um só. Paulo era apóstolo,
Ele passava num lugar, abria a igreja e dizia: Rosanildo, fica cuidando aí. Os camaradas estão se intitulando apóstolos, estão criando reinado para si, estão criando reino para si, e estão se intitulando apóstolos. Sabe por quê? Porque o nome pastor não dá peso mais, Josué. Sabe o que significa pastor? Guia. Quem quer ser guia? Quem quer ficar guiando alguém? Ninguém quer ser mais. A igreja indivociável não tolera. E aí, irmão, vocês vão ter que aguentar aqui. Se eu ficar mais 20 anos, que eu não sei, que eu estou querendo ir embora logo, tá? Mas se eu ficar mais 20 anos aqui, segura lá em nome de Jesus Cristo, porque eu vou tacar-lhe o pau nesses camaradas toda vez que eu subir aqui, e com a autoridade da palavra que tenho sobre a minha vida. Enquanto estiverem mentindo, enquanto estiverem fazendo vagabundagem, enquanto estiverem tentando enganar o povo, eu vou me levantar, porque a igreja indivociável não tolera os falsos profetas. Jesus, eu falei que eu estou numa unção aqui, meu irmão. Olha, misericórdia. Jesus. Sabe qual que é o problema de vocês? Tiatira, o problema de vocês é que vocês estão engolindo tudo quanto é camarada que levanta por aí dizendo: Deus me revelou, Deus me deu uma revelação nova. Olha aqui para mim, irmãos, isso é história para boi dormir. Toda a revelação dada um dia já está escrita, de Gênesis a Apocalipse. Aí alguém levanta e diz: Deus me deu uma revelação nova, agora vou abrir um ministério novo. Sai fora, foge desses mercenários, porque toda a revelação dada já está escrita aqui. Eu já disse aqui que o dia que eu subir nessa tribuna e não pregar o que já foi revelado, muda de igreja, vai embora, não fica aqui comigo não. Mas enquanto eu estiver pregando a palavra em nome de Jesus Cristo, e estiver caminhando com esta igreja para o céu, creia em nome de Jesus Cristo que a revelação está descendo dos céus, porque ela já está revelada para nós. Tiatira, vocês estão aceitando, Tiatira, os tolerares de Jezabel. Sabe quem era Jezabel? É só ler 1 Reis capítulo 17. Capítulo 16 diz que Acabe, filho de honra, casa com Jezabel. E aí quando a Jezabel vem, profetiza de Baal, chega em Israel, nação de um Deus só, ela diz para o esposo: eu não sei nem que momento, que para convencer o cara devia ser num momento muito especial. Meu filho, é o seguinte, eu sei que a nação de vocês é monoteísta, mas eu queria trazer o meu Deus para cá. Ele diz: olha, para não ter conflito, eu vou pegar um bosque, eu vou abrir uma mata, e aí vocês vão lá e adoram escondido. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Sabe o que está acontecendo com a igreja? É que tem muita coisa entrando escondida no nome de santo, no nome de Deus. Tem muita, essas porcaria que estão introduzindo para aí como revelação nova de Deus, entrando na igreja, e nós engolindo. São textos isolados do contexto, e nós aceitando, dizendo: está na Bíblia. Olha para mim aqui, irmão, texto sem contexto é pretexto para heresia. Toda vez que você lê um versículo e não lê o seu contexto, você não pode aplicar uma doutrina. É bíblico, é teológico. Toda doutrina só é aplicável se ela tiver essência no seu contexto. Aí os camaradas pegam meu texto, e nós brasileiros somos preguiçosos em ler. Você sabia disso? Nós somos, é pesquisa, nós somos uma das nações com maior dificuldade de leitura. Aí nós temos preguiça de ler a Bíblia Sagrada. Aí os caras passam o mel na nossa boca. Oséias 4:6 diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Jesus repete Oséias lá em Mateus: o meu povo errou por falta de conhecimento. Eu recebi uma visão de Deus aí, agora olha aqui para mim. Recebeu? Não estou dizendo que Deus não dá não, mas vai na palavra e confere se a sua visão está conferindo com o que a Bíblia diz. Se não bate, sai fora.
Se não está na palavra, não tem fundamento. Aí é por isso que nós temos esse monte de igreja por aí, intitulando-se a igreja que vai ser salva. Porque Ellen White teve uma visão espiritual especial e diz: vamos abrir agora os adventistas do sétimo dia. Porque Jospe teve uma visão especial, e aí vamos abrir os testemunhos de Jeová. E aí estão pregando um monte de heresia e mentira por aí. Tem muita gente caindo na lábia deles. Pastor, e se alguém vê esse negócio no YouTube, me processa. Me processa. Mas eu não vou tolerar. Eu não vou fechar minha boca, porque eu fui chamado para falar. E a igreja indivociável, olha aqui para mim que eu estou falando com você. Não é com a Defem, é com a igreja de Cristo na terra que eu estou falando. Igreja indivociável não suporta os falsos profetas. Meu Jesus amado, eu preciso terminar, glória a Deus. Capítulo 3, versículo 1, parte B. Vocês estão com a Bíblia aberta? Eu sei as tuas obras, parte B, certo? Que tem nomes de que vives e estás morto. Eu sei as tuas obras, tem nomes que vives e estás morto. A igreja divorciável, ela não vive de aparência. Semana passada o pastor Antônio Filho pregou um sermão aqui sobre arrependimento. E aí tinha uns membros de uma outra denominação aqui, sabe daqueles crantão, santo dos santos, desses. A hora que eu peguei o microfone e comecei a dizer: arrependimento é para cristão. Pegaram a mochilinha deles e vazaram embora. Você sabe por quê? Porque estão vivendo de aparência. Jesus um dia chegou para os fariseus e disse assim: ó, vocês são igual sepulcro caiado, são bonitos por fora e podre por dentro. Era isso que Jesus estava dizendo. Tem aparência, mas não tem essência. Tem forma, mas não tem conteúdo. Ei, Jesus, que eu sou apaixonado. E aí cada dia que passa eu fico mais louco por esse Deus. Esse dia eu falei no curso de teologia: irmão, vocês super tanto que eu sou apaixonado por esse Deus. E tem gente que acha que é brincadeira. E aí tem dia que eu olho para Deus e diz assim: não me deixa mais apaixonado não, Jesus. Deixa não. Olha o que Deus está dizendo para esta igreja, a igreja de Sardes: vocês têm nome de que todo mundo passa aí na frente de vocês. Olha que igreja lotada, que igreja cheia. Meu Deus, esta igreja. Olha aqui para mim, em nome de Jesus Cristo. Ninguém vive de aparência. Toda máscara um dia cai. Toda máscara um dia cai. Você lembra da igreja de Filadélfia? A igreja indivociável. Ela era uma igreja fraca. Era uma igreja que não tinha poder aquisitivo. Era uma igreja que não tinha status. Era uma igreja que não tinha poder econômico. Mas quando Deus olhou do céu para a terra, diz: eu sou apaixonado por vocês, porque não abriram mão da minha palavra e não negaram o meu nome. Mas essa igreja aqui não, Dalírio. Sardes era uma igreja de aparência, diga. Sardes era uma igreja de aparência. Aparentava ser uma igreja viva, mas quando Deus olhava do céu com olhar de raio laser, porque a Bíblia diz que ele vê tudo. O salmista diz: se eu for ao inferno, lá o Senhor me vê. Aí Deus está olhando do céu para a terra dizendo assim: ei, Sardes, engana o homem, eu não. Pode até mostrar uma aparência de crentão, mas para mim não, Sardes. Você sabe qual que é o problema da igreja do século 21? É que ela está vivendo de aparência, Miqueias. Eu tenho me preocupado com esta igreja. Eu tenho me preocupado nesses últimos dias. Por quê, pastor? Porque esta igreja de aparência não vai subir. Pastor, que afirmação bíblica o senhor tem para dizer isso? Lembra quando Jesus termina de contar uma parábola e ele diz assim: muitos chegarão diante de mim e dirão: Senhor, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome nós oramos por enfermos, no teu nome nós oramos e pessoas falarem novas línguas.
E aí Jesus vai olhar e vai dizer assim: apartai-vos de mim, igreja de aparência. O termo é mais forte. Se você está achando que eu estou pregando duro, eu vou falar o termo que está escrito então: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Deus está dizendo: igreja de aparência não pisa nas ruas de ouro, igreja de aparência não entra na mansão celestial, e sepulcro caiado não entra. A igreja indivociável, ela não vive de aparência. Ei, irmão, olha aqui para mim, nós somos o que somos. Se temos 50 membros, é só 50. Se tem 60, para que ficar mentindo? Para que ficar contando história por aí para boi dormir? Eu já disse que eu fico com 5 e nós vamos 6 para o céu. Mas eu não quero ter 200 e deixar metade aqui na terra. Igreja de aparência se gaba do que tem e possui, se gaba dos seus bancos cheios. Eu vou terminar. Capítulo 3, versículo 15. Você está pronto? Jesus me segura. Versículo 15, acharam? É para Laodiceia agora: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. E tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Nós vamos passar uns minutinhos, porque nós estamos no culto de ceia. Não vai ser muito não. Segura aí, porque eu vou orar agora. Se coloca de pé. Olha aqui para mim. Agora não, Davi. Agora vocês vão. Davi tá doidinho, hein? Já vamos, vó. Olha aqui para mim. Ó. Tomaras que foras frio ou quente. Só que vocês são mornos. E porque são mornos, eu vou vomitar vocês da minha. Posso aplicar? Posso? A igreja indivociável não perdeu a sua identidade. A igreja indivociável não perdeu a sua identidade. Lá no começo do meu ministério, comecei a pregar com 18 anos. Fui confrontado um dia por um pregador. Terminou o culto, ele me chamou e disse assim: vem cá. Ele olhou para mim e disse com essas palavras: cara, tu tem tudo para ser um dos grandes pregadores do Brasil. Eu disse: oh, aleluia. Mas esse tipo de mensagem que você prega não vai te alavancar. Sim, ele falou assim para mim: pastor, e o senhor se abateu? Sim. Fui para casa e orei a Deus. E disse: Deus, eu não quero ser o maior pregador do Brasil. Eu não quero ser conhecido por ter pregado em grandes congressos. Só quero ser pregador da tua palavra. Para mim, o maior pregador do evangelho viveu solitário num deserto, comendo mel e gafanhoto. O maior pregador da história, você sabe quem foi? Por quê, pastor? Porque num período de 400 anos de silêncio de Deus, no final do livro de Malaquias até João Batista no deserto, Deus silenciou Maria por 400 anos. Deus não falava nada com o povo. Aí aparece um cara doido, vestido de pele de camelo, morava no deserto, e aparece dizendo: arrependei-vos.
raça de víboras. Você dava quanto de João Batista aqui nesse púlpito hoje? Dava não, está reclamando de mim. Está achando ruim que eu estou falando isso aqui? Imagina João aqui: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que multidões vinham até o Rio Jordão para ser batizado por ele. Só João Batista, irmão, para pregar um negócio desse, o povo aceitar e vir se batizar. O maior pregador da história. Aí torando e dizendo: Deus, eu não quero, eu só quero pregar a tua palavra. Senhor, para que eu norteie o meu ministério, Pai, me dá uma visão da tua igreja. No exato momento, a minha visão se abriu. Eu ajoelhado no pé da cama, e Deus me deu uma visão de uma pessoa muito bem trajada, bem vestida. E como daqui, lá no carro, lá do outro lado da rua, a pessoa vinha. E eu dizia: eu conheço. Pelos trajes, pela forma de andar, eu sei quem é. Mas eu não consigo identificar a fisionomia. Eu disse: mas quando eu chegar perto, na visão eu dizia: quando eu chegar perto, eu vou reconhecê-la. Eu fui chegando mais perto, eu olhava e dizia: mas não estou reconhecendo. E quando eu cheguei, como daqui, aqui na pastora Daiane, eu vi nitidamente que a pessoa não tinha uma face. Muito bem vestida, muito bem trajada, muito bem arrumada. Tinha aparência de alguém que eu conhecia, mas eu não conseguia determinar a sua identidade, porque ele não tinha face. Aí o Espírito Santo me disse: você pediu para ver a situação da igreja? Olhe para mim. Você sabe por que eu estou pregando aqui, prego o que eu prego? Porque dessa visão. Você sabe por que eu falo o que eu falo? Porque Deus me deu essa visão. Quando eu levantei, o Espírito Santo me disse: você pediu para ver a situação da igreja, e essa é a situação da minha igreja. Uma igreja sem identidade. Uma igreja que não tem fisionomia, parece, mas não é. A igreja indivociável não perdeu a sua identidade, não. Quando a Silvana está lá na assistência social trabalhando, tem alguém dizendo: a crentinha aí. Sabe por quê? Porque ela tem identidade. Quando alguém chega lá no mercado e vê o Edgar, aí diz: ó, o crentinho aí, isso aí é crente. Sabe por quê? Porque ainda tem identidade. Quando o Dalírio está dirigindo nas estradas e para numa rodada de caminhoneiro, que estão falando tudo quanto é putaria, porque a gente sabe como é que é rodada de caminhoneiro. Está lá o Dalírio no canto dele dizendo: ô Senhor. E aí alguém olha: ó, o crentinho aí. Sabe por quê? Porque a igreja não perdeu, a igreja indivociável não perdeu identidade. A igreja indivociável não perdeu identidade. A igreja indivociável ainda é conhecida. Quando alguém passa pelo Osmar, diz: ele é crente. Quando alguém passa pelo Roberto, diz: serve ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando alguém passa pelo Jeremias, diz: é cristão. Porque a igreja indivociável não perdeu a sua identidade. Mas a igreja de Laodiceia não. A igreja de Laodiceia, Roberto, estava numa situação tão terrível, que a ponto de Deus dizer: eu não sei o que vocês é. Eu preferia que vocês fossem alguma coisa, mas eu não sei, nem frio, nem quente, morno. E por esse motivo eu vou vomitar vocês da minha boca. Olha aqui para mim nesta noite, porque eu preciso perguntar. E aí você não é obrigado a levantar a mão não, porque você não vai para o céu só por levantar a mão. Tem alguém que entendeu aqui a mensagem que eu preguei nesta noite? Tem alguém que compreendeu aqui a mensagem que eu preguei nesta noite? Tem alguém que entendeu que a mensagem que eu preguei nesta noite? Se tem, por favor. Igreja indivociável. Pastor, mas nós vamos ser perseguidos. Vamos, a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que eles não vão nos amar, eles vão nos odiar.
Ei, olha aqui para mim. Eu não quero que esta igreja seja a princesinha da cidade. Eu não quero que esta igreja seja a princesinha de Feliz Natal, onde todo mundo diz: é tão bom ir lá, é agradável. Olha aqui para mim. Eu quero que alguém olhe e diz: lá a mensagem é dura, lá a mensagem confronta, lá a mensagem dá uma chacoalhada na gente. Ei, é esse nome que eu quero ter lá fora. Um dia alguém disse para mim: pastor, alguém estava dizendo aquele pastorzinho lá. Eu disse: glória a Deus, irmã, porque eu conheci um pastorzinho um dia que se tornou rei de Israel. Era o pastorzinho dali, cuidava de ovelha, não era ninguém, era um zero à esquerda, mas Deus o exaltou e colocou sobre a nação. Eu quero continuar sendo pastorzinho, porque no dia do arrebatamento eu vou ajudar a reinar. Lá eu vou ser príncipe, lá eu vou estar do lado de Jesus e dizer: e aí, irmão, o Senhor me deu esse direito de ser chamado cordeiro contigo. Aí aqui na terra, Roberto, eu quero continuar sendo pastorzinho. Aqui na terra eu quero que alguém olhe para mim e diz assim: aí sim vale a pena ouvir uma palavra dele. É isso que eu quero. Você precisa ter esse desejo, irmão. Você precisa ter esse desejo, irmã. Igreja indivociável não perdeu identidade.